fala contigo. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Peço que o bom Deus nos acompanhe até o término dos nossos trabalhos. Queria pedir o vereador Chico Pérez para que ocupasse a primeira secretaria e o vereador Roger Gomes para assumir aqui a vice-presidência da Casa. Queria que o primeiro secretário fizesse a verificação de quórum. Boa noite a todos. Presentes, vereadora Adriana de Vander, vereador Guilherme Pitiquinho, vereador Rodrigo Borges, vereador Roger Gomes, vereador Chico Pérez, vereador Abrão da Melgil, vereadora Taeta, vereador Paulo Renato e vereador Matheus da Colônia. Havendo número suficiente de vereadores, declaro a sessão aberta. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência e à Câmara que fizesse 1 minuto de silêncio pelo passamento do nosso amigo Jale Matos e que a Casa também enviasse uma moção de pesar aos seus familiares em nome da nossa Casa, senhor presidente. Vou pedir para o primeiro secretário fazer a leitura do expediente. Quero comunicar a todos os vereadores que hoje temos aqui a renúncia do vice-presidente e do presidente desta Casa, mas não está com a firma reconhecida por semelhança, mas acho que todos estão cientes. Podemos ler, né, esse ato, né? Então, por favor. Senhor presidente, inicialmente um ofício que Vossa Excelência enviou ao suplente de vereadores, Saquarema, 3 de novembro de 2016, ofício 89 de 2016, ao senhor José Carlos Cabral, assunto convocação. Ilustríssimo senhor, presidente interino da Câmara dos Vereadores do município de Saquarema, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as disposições constantes no artigo 39, inciso 21 do Regimento Interno, em razão da licença do titular, vereador Vanildo Siqueira da Silva, na forma do parágrafo 5º do artigo 40 da Lei Orgânica do município, junto com minhas homenagens, venho por meio deste convocar o primeiro suplente de vereador eleito pela coligação 11 PP, 17 PSL e 20 PSC, senhor José Carlos Cabral, para assumir o exercício do cargo de vereador no prazo de 15 dias ao contar da data da ciência deste ofício. Sem mais para o momento, reitero os votos da mais elevada estima e consideração, atenciosamente, Abraão Ribeiro do Nascimento, primeiro secretário no exercício da presidência. Ofício 90, 2016, de 3 de novembro, ao senhor Marcos Vinícius Batista. Ilustríssimo senhor, presidente interino da Câmara dos Vereadores do município de Saquarema, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as disposições constantes no artigo 39, inciso 21 do Regimento Interno, em razão da licença do titular, vereador Vanildo Siqueira da Silva, Romacarte de Azeredo, de Souza, na forma do parágrafo 5º do artigo 40 da Lei Orgânica do município, junto com minhas homenagens, vem por meio deste convocar o primeiro suplente de vereador eleito pela coligação PT 13 e PMDB 15, o senhor Marcos Vinícius Batista, para assumir o exercício do cargo de vereador no prazo de 15 dias, contada a data da ciência desse ofício. Sem mais para o momento, reitero votos da mais elevada estima. Atenciosamente, Abraão Ribeiro do Nascimento. Os ofícios, enviar os suplentes para assumirem a vaga dos vereadores que estão de licença. Do vereador Romacarte Azeredo de Souza, para a Câmara Municipal de Saquarema, renúncia do cargo de presidente. A Câmara Municipal de Saquarema. Saquarema, 25 de outubro de 2016. A Câmara Municipal de Saquarema.
referência à renúncia do cargo de presidente, protocolado dia 3 de novembro de 2016, protocolo 647. Senhores vereadores, venho por meio desta comunicar a vossas excelências a minha renúncia ao cargo de presidente da Câmara Municipal de Saquarema, que venho ocupando desde 1º de janeiro de 2015 e que tem validade até 31 de dezembro de 2016. As razões pelas quais faço se dão para proteger a integridade da instituição que participo por quase 20 anos. Cumpre destacar que as razões que mantêm afastado de minhas funções se deram de maneira injusta e ilegal, não havendo qualquer fundamento jurídico legal para a manutenção do meu afastamento. Mas, infelizmente, hoje em nosso Estado brasileiro, há uma busca por anticristos, ou seja, há a produção de feitos e histórias produzidas e propagandas juntamente com a mídia que tendem a denegrir, exterminar a imagem das pessoas, com fatos não comprovados e ainda sem o devido processo legal. O tempo demonstrará a verdadeira justiça, mas, infelizmente, o malfeitor das ações, sinceramente, acho que não será devidamente sancionado. Mas, ao revés, quem está sofrendo a ação ilegal, certamente e injustamente, está sendo sancionado com a pena perpétua de minha imagem social e moral. Assim, confirmo a minha renúncia ao cargo de presidente da Câmara Municipal de Saquarema e, ao ensejo, apresento o presente documento para que produza os efeitos legais na forma do artigo 29, cumulado com o artigo 27 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Saquarema. Sem mais para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Romacarte Azeredo de Souza, vereador. Do vereador Vanildo Siqueira da Silva, para a Câmara Municipal de Saquarema, renúncia do cargo de vice-presidente. Saquarema, 25 de outubro de 2016. Protocolo 646, 3 de novembro de 2016. A Câmara Municipal de Saquarema, referência à renúncia do cargo de vice-presidente. Senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, comunico a vossas excelências a decisão que tomei em renunciar ao cargo de vice-presidente da Municipal de Saquarema, que venho ocupando desde 1º de janeiro de 2015 e que tem validade até 31 de dezembro de 2016. Essa decisão é irrevogável e irretratável. Não posso tumultuar os trabalhos da Casa Legislativa por conta de uma decisão arbitrária e ilegal. No período de efetivo exercício do mandato, pude conduzir a vice-presidência da Câmara de forma proposta na minha campanha, com protagonismo e independência, votando todas as pautas do governo, mas trazendo a debate também as pautas da sociedade e a pauta dos seus representantes. Propus inúmeros projetos de lei importantes para Saquarema, tais como a Lei de Fichas Limpa para os cargos de Executivo e Legislativo, Jiu-Jitsu nas escolas, IPTU verde, Vale Transporte para professor, acessibilidade em obras públicas, gestão eficiente, Lei da Transparência, etc. Esses foram alguns dos importantes temas votados na minha gestão. Sofri e sofro muitas perseguições em função de defender o povo mais necessitado. Todos na cidade me conhecem, não me locupletei do dinheiro público, moro numa casa simples, sempre trabalhei em toda a minha vida, desde 8 anos de idade, ajudando meu pai nas roças. É verdade, não tive oportunidade de estudar, não falo português claro, mas tenho a minha consciência tranquila, que nunca fiz nenhum ato ilícito. Minha luta sempre foi lutar pelos mais necessitados. Como todos sabem, fui surpreendido com um mandado de prisão no dia 18 de 10 de 2016 por supostamente ter praticado crime eleitoral,
Apesar de não haver qualquer processo criminal, um simples inquérito levou à minha prisão e de mais 3 vereadores. Excelências, não precisa ser justa para saber que a prisão temporária é exceção, e mais ainda é a preventiva. Sobre minha prisão, utilizo as sábias palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, abre aspas, todo juiz tem que levar em conta que a prisão, tanto a provisória quanto a preventiva, é excepcional. Portanto, se não houver justificativa para a prisão, com ameaça de fuga, sumiço de provas ou obstrução da justiça, não se justifica a prisão preventiva. Nunca fui preso ou processado anteriormente. Não ofereci qualquer resistência à autoridade judiciária ou policial. Tenho residência fixa, sou vereador de mandato, inclusive fui reeleito com o segundo mais bem votado da cidade, com 1.681 votos. Logo, não ofereço nenhum perigo para a sociedade. Pergunto por que estou preso. Não é demais lembrar Machado de Assis. A melhor forma de ver o chicote é tendo o cabo na mão. Justiça não é sinônimo de justiçamento. A sociedade não convive com o atropelo a menos reinantes. A sociedade não vive com os descumprimentos aos princípios constitucionais, dentre eles o da presunção de inocência. Tenho consciência tranquila que não só na minha inocência, bem como de ter contribuído para a minha cidade se tornasse melhor, para que ela se tornasse uma cidade mais justa, com menos desigualdade. Sou um homem temente a Deus e, neste momento de provação, seguirei firme na minha fé, assim como Jó, que tudo perdeu e foi exaltado por Deus. As Escrituras nos ensinam que um anjo apareceu a Jesus e o fortaleceu na noite em que foi preso. Lucas 22, 43. Estou com Jesus em meu coração. Tenho certeza que a minha absolvição virá. Assim, confirmo a minha renúncia ao cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Saquarema e, ao ensejo, apresento o presente documento para que produza efeitos legais, na forma do artigo 29, cumulado com 27 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Saquarema. Peço a leitura deste expediente em sessão plenária. Atenciosamente, Vanildo Siqueira da Silva, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Um momentinho, vereador. Deixa ele acabar de fazer a leitura ainda do expediente. Ainda tem. Indicação... Tudo bem, presidente. A questão de ordem é em cima do regimento. Pode fazer. Continua aqui? Indicação número 266 de 2016. Autor Abraão Ribeiro do Nascimento. Assunto: sentido de providenciar a colocação de lixeiras em toda a cidade, principalmente nos centros de Saquarema e Bacaxá. Requeiro à mesa, após ouvir o douto plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita, juntamente com a secretaria competente, no sentido de providenciar a colocação de lixeiras em toda a cidade, principalmente nos centros de Saquarema e Bacaxá. Justificativa: a indicação acima se faz necessária, haja vista que as poucas lixeiras restantes estão em péssimo estado de conservação. Por tais motivos, apresento a Vossa Excelência a presente indicação ao Poder Executivo e submeto aos meus pares para análise. Indicação 267, 2016, do vereador Abraão Ribeiro do Nascimento. Sentido de providenciar a manutenção de banheiro no terminal rodoviário de Bacaxá. Indicação: senhor presidente, e requer à mesa, após ouvido do plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita, juntamente com a secretaria competente, no sentido de providenciar a manutenção do banheiro no terminal rodoviário de Bacaxá. Justificativa:
A indicação acima se faz necessária, haja vista as inúmeras reclamações dos usuários sobre o péssimo estado de conservação do mesmo. Por tais motivos, apresento a presente indicação ao Poder Executivo e a submeto aos meus pares para análise. Indicação legislativa 268, do vereador Abraão Ribeiro do Nascimento, no sentido de providenciar a limpeza das orlas das praias da Lagoa de Saquarema. Requeiro à mesa, após ouvir o voto plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente, no sentido de providenciar a limpeza das orlas das praias da Lagoa de Saquarema. Justificativa. A indicação acima se faz necessária, haja vista que a última ressaca trouxe muito lixo para as areias, calçadas e ruas, fato que ocasiona entupimento dos bueiros, além de prejudicar o turismo local. Por tais motivos, apresenta a presente indicação legislativa. Indicação legislativa número 269, vereador Abraão Ribeiro do Nascimento. Assunto, no sentido de realizar a substituição das lâmpadas defeituosas e colocação de braços de luz na rua Alameda das Acácias, Rio da Areia. Requeiro à mesa, após ouvido do outro plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita, juntamente com a secretaria competente, no sentido de realizar a substituição das lâmpadas defeituosas e colocação de braço de luz na rua Alameda das Acácias, Rio Seco, Saquarema. A indicação acima se faz necessária, haja vista que a iluminação pública das vias se encontra bastante prejudicada, trazendo riscos à segurança pública dos moradores e transeuntes da região. Vereador Abraão Ribeiro do Nascimento. Indicação 270 do vereador Abraão Ribeiro do Nascimento. Assunto, no sentido de providenciar a devida sinalização dos redutores de velocidade recém-colocados na estrada do Leigo. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita, juntamente com a secretaria competente, no sentido de providenciar a devida sinalização dos redutores de velocidade recém-colocados na estrada do Leigo, Saquarema. A indicação acima se faz necessária, haja vista que na via foram construídos diversos quebra-molas e não foram colocadas as placas ou qualquer tipo de aviso aos motoristas, o que acaba trazendo riscos à segurança pública dos moradores e transeuntes na região. Abraão Ribeiro do Nascimento. Indicação 271 do vereador Abraão Ribeiro do Nascimento. Assunto, no sentido de providenciar o patrulhamento e ensaibramento da Rua das Araras, loteamento Nova Canaã, Saquarema. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente, no sentido de providenciar o patrulhamento e ensaibramento da Rua das Araras, loteamento Nova Canaã, Saquarema. A indicação acima se faz necessária, devido às inúmeras e reiteradas solicitações dos moradores da localidade devido às péssimas condições de conservação, dificultando assim a movimentação de veículos e pedestres na localidade. Plenário Carlos Campos da Silveira, Abraão Ribeiro do Nascimento, vereador. Senhor presidente, são essas a ordem do dia passada à primeira secretaria. Obrigado, vereador. Paulo Renato, vereador Paulo Renato, tem a questão de ordem. Senhor presidente, boa tarde, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência tem pouco tempo como presidente, mas quando a gente pede questão de ordem, é em cima da matéria que está colocada para a gente tirar a dúvida do regimento. Senhor presidente, no artigo 31, combinado com o artigo 27, fala o seguinte: para o preenchimento do cargo vago na mesa, haverá eleição suplementares na primeira sessão ordinária seguinte àquela a qual verificar a vaga, observando exposto no artigo 21 e 24. O artigo 27, que é o artigo que a gente vai tratar sobre presidente e vice, ele fala o seguinte: somente se modificará a composição permanente da mesa, ocorrendo vaga no cargo de presidente e vice. Com a renúncia dos dois, a mesa cai e tem uma nova eleição para toda a mesa. Era isso que eu queria colocar, senhor presidente. Obrigado.
Bem colocado, tá? Só para colocar, que não deixei colocado, a próxima sessão, quem preside é o mais antigo, em idade, como diz o regimento. Senhor Obrigado. presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Chico O Pérez. o vereador Paulo Renato levantou uma questão de ordem. Ele não está decidindo nada, ele levantou uma questão de ordem. Né? Levantou uma questão de ordem, nós temos que parar a sessão, ou não vai ser feita a votação hoje, efetivamente. A lei orgânica trata desse assunto de outra forma. Nós temos que seguir, em primeiro plano, a lei orgânica, que trata de outra forma. E a lei orgânica não diz que cai a mesa toda. O cargo vago é substituído. A lei orgânica diz isso. Esse não é o momento, me parece, de discutir isso, até porque será feito na semana que vem a eleição, e a Vossa Excelência pode decidir a questão de ordem depois, com calma, e seguir na próxima sessão, decidimos sobre essa questão, até porque estamos aqui sem todos os vereadores, né? Está faltando o Gilvan também. Então, é convocar para uma nova sessão, para aí sim decidir a votação da eleição da mesa diretora dos cargos vagos, presidente e vice-presidente, como diz na lei orgânica. Mas isso me parece que não é motivo da gente ficar discutindo isso aqui agora, porque a gente está até abalado com essa questão do presidente e o vice-presidente renunciarem no momento desse, né? Podia esperar até o momento de sair, né, de serem soltos, porque vão ser soltos certamente, não vão demorar muito. Mas é isso, senhor presidente, a questão de ordem seria essa, Vossa Excelência que decide a questão de ordem, como Vossa Excelência achar melhor. Não, a questão de ordem preliminarmente está decidida, vai ter a sessão, está marcada para a próxima sessão, e vamos ver como que eu vou analisar sobre a lei orgânica, ou todos os vereadores, como eu sempre fiz aqui, a gente vai chegar a um consenso para estar votando. Se tiver já a chapa formada, se quiser que eu leia aqui essa chapa, pode me dar aqui que eu vou ler a chapa. Está franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, Abraão, companheiro, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite às duas vereadoras, em nome de todas as mulheres dessa casa e assistência. Senhor presidente, com muito pesar e triste, estou em saber que dois companheiros tiveram que renunciar à presidência e à vice desta casa. Não vou entrar no mérito o porquê, mas há 6 mandatos aqui presentes, ainda não tinha visto isso nessa cidade, em cidade nenhuma. Mas, quando eu levantei a questão de ordem em cima do artigo 31, que fala que a próxima sessão tem que colocar em votação, a gente sabe que tem mais ou menos 8 sessões até o final do ano, e algumas que podem vir preencher, ser chamado para uma sessão extraordinária. E a gente não pode parar, a casa não pode parar em momento nenhum, porque nós sabemos que os funcionários estão sem pagamento. E a gente precisa dar continuidade, que aqui é um poder e não pode ficar parado. A gente sabe que é com muita dor, que a gente sabe que estão lá. Acredito que eles vão poder provar a inocência deles, como eu também vou provar a minha inocência. E a gente sabe que tem que continuar. E nessa de continuar, a gente precisa entrar no regimento, na lei orgânica, onde for, mas que a gente tem que trabalhar isso para fazer as coisas acontecer. Eu quero dizer a Vossa Excelência que tem conduzido essa casa, né, mas ainda não tem ainda o traquejo do regimento e da lei orgânica, mas que Vossa Excelência vai poder
se cercar de pessoas que entendam para dar condições da gente ter uma sessão. Mas, independente de qualquer coisa, seria a Taeta que assumiria para uma eleição, que ela é a mais idosa, em termos de idade. Mas ela, não aceitando, o vereador Chico, que assume para poder fazer a eleição. Vossa Excelência é o mais velho da casa. Então, passou a ser o dinossauro da nossa Câmara. E aí, senhor presidente, as coisas conduz numa tranquilidade, numa coisa que a gente sempre teve nessa casa. A gente, independente de posição política que a gente assuma, a gente sempre foi companheiro no dia a dia. As ideias são diferentes, mas não tem ninguém inimigo de ninguém aqui o suficiente para não comportar isso. E eu queria colocar, e na terça-feira também eu não pude vir aqui, e queria só agradecer as pessoas que oraram pela gente, que ficou triste pela gente, e dizer, ainda não terminou, nós temos 3 companheiros lá, e eu tenho certeza que Deus vai dar a sabedoria aos nossos advogados, para que eles possam também estar na próxima semana no convívio conosco aqui. Obrigado, boa noite. Se o vereador Cabral vier, vai salvar ele, né? Continua franqueada a palavra. Quero dar as boas-vindas a Beto, sempre acompanhando o nosso trabalho aqui, só ensaiando para, em janeiro de 2017, estar aqui definitivamente com a gente aqui. Seja bem-vindo. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais orador para essa noite, declaro a sessão encerrada.